em 2019, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro tomou uma decisão histórica, né? Com certeza. Um divisor de águas. Exato, foi para proteger a comunidade LGBTQIA+. Eles basicamente equipararam a homofobia ao racismo. E, nossa, isso foi uma vitória gigantesca. Um marco mesmo. Sim, sim. Uma mudança de paradigma no direito brasileiro. Só que, em questão de poucos anos, uma brecha bem dolorosa e muito real se abriu nas ruas. E a gente precisa falar sobre isso. Verdade. Porque a teoria é linda, mas a prática... A prática é outra história. Porque pensa comigo, se alguém atacasse a comunidade inteira, barrando a entrada de um grupo num evento, por exemplo, o sistema caía matando. Ah, sim. O peso da lei vinha com tudo. Era um crime gravíssimo. Mas e se o agressor focasse em ofender uma única pessoa específica, sei lá, ali, sentada no fundo de um ônibus, sabe? Aí que o castelo de cartas balançava. Exatamente. De repente, as engrenagens da justiça pareciam travar. O sistema dava aquela olhada para o lado e a punição simplesmente derretia. O que gerou uma situação quase surreal se a gente parar para analisar. Surreal como? Bom, o indivíduo sentia a ofensa na pele ali, ao vivo, mas o tribunal de primeira instância, muitas vezes, não via ali o mesmo crime de ódio que a Suprema Corte tinha delineado. Havia um vácuo de interpretação bem grande. E é por isso que hoje, maio de 2026, a nossa missão neste mergulho nas fontes é justamente desmistificar isso. Como o Brasil fechou essa brecha e construiu a arquitetura legal que hoje protege essa população de verdade. E não só na teoria, né? Exato, não só na teoria. Vamos explorar como essas ferramentas legais saíram lá da alta teoria dos tribunais para alterar a realidade de quem pega transporte público, de quem usa rede social. Até o nível de responsabilidade das empresas mudou drasticamente. Mudou muito. E para basear essa nossa exploração de hoje, a gente tem um material riquíssimo. Muito bom mesmo. Temos um artigo jurídico cirúrgico super detalhado do Dr. Jorge Guimarães, da Reis Advocacia, e também uma reportagem bem reveladora do Jornal Nacional, que saiu no portal G1 em agosto de 2023. Sabe o que é mais fascinante ao cruzar essas duas fontes? O quê? É perceber que o direito não é estático. A legislação, especialmente quando ela lida com dinâmicas sociais e de preconceito, ela é forçada a evoluir através de solavancos, sabe? Não é uma linha reta. Nunca é. E para entender o ponto em que a gente está agora, a gente precisa estabelecer a base de todo esse cenário. O artigo da Reis Advocacia faz um trabalho essencial logo de cara ao definir o alvo da lei. Que é a homofobia. Isso. O texto conceitua a homofobia não apenas como a violência física, mas, como todo o espectro de preconceito e discriminação motivado pela orientação sexual ou identidade de gênero de alguém. E a violência física é só a ponta do iceberg, certo? Eu achei muito interessante como o artigo detalha isso. Com certeza, tem muita coisa submersa. Pois é, ele explica que essa hostilidade se materializa verbalmente, através de xingamentos sistemáticos, e psicologicamente também, e, de forma muito corrosiva, através da homofobia estrutural. Que é a mais difícil de combater às vezes, né? Sim, que é quando instituições, de forma velada ou não, elas criam barreiras reais. Barreiras que impedem que pessoas LGBTQIA+, acessem o mercado de trabalho, a saúde básica ou posições de liderança nas empresas. Perfeito, o problema estava perfeitamente diagnosticado. O que faltava era o remédio jurídico. E é aí que entra aquele famoso junho de 2019. A decisão histórica do STF. Exatamente. Esse é o momento em que o STF decide intervir diante da inércia do Congresso Nacional. Porque o Congresso não aprovava uma legislação específica de jeito nenhum. Eles estavam meio que paralisados nesse tema, né? Totalmente paralisados. Então a Corte decidiu que atos de homofobia e transfobia deveriam ser enquadrados na Lei 7.716, que foi sancionada lá em 1989. Nossa, uma lei de 89? Sim, estamos falando da consagrada Lei do Racismo. O peso dessa manobra do Supremo é impressionante. Porque, ao acoplar a homofobia à lei do racismo, as punições mudaram de patamar literalmente da noite para o dia. Deram um salto gigantesco. A pena base passou a ser de 1 a 5 anos de reclusão. Mas lendo o artigo, eu percebi que o que realmente deu dentes
a essa decisão foram duas características muito específicas atreladas a esse tipo penal. Os dois pilares de proteção, exato. Isso, o crime passou a ser inafiançável e imprescritível. E só para deixar muito claro para quem nos acompanha, o inafiançável corta de vez aquela ideia absurda de que o agressor pode cometer o crime, ir para a delegacia, pagar um valor qualquer na mesa do delegado e voltar para casa. Como se nada tivesse acontecido. Exato. Não tem fiança. Ponto final. E a parte do imprescritível, ela é tão importante quanto. Porque ela garante que o Estado nunca perde o direito de punir aquele ato. Nunca. Caramba. Nunca mesmo. Nunca. A vítima pode, sei lá, não ter tido condições emocionais ou até materiais de denunciar no momento exato do ataque. É muito comum o trauma paralisar a pessoa, né? Com certeza, a pessoa fica em choque. Pois é, mas se ela decidir buscar a justiça 5, 10 ou 15 anos depois, o agressor ainda pode ser processado. A mensagem do Estado brasileiro foi muito clara aí. Que crimes de ódio não expiram. Exatamente. Crimes de ódio contra a comunidade LGBTQIA+, atentam contra a base da dignidade humana, que está lá na Constituição, e, portanto, nunca prescrevem. Sabe, olhando para toda essa movimentação do Supremo, me vem uma imagem muito clara na cabeça. Qual imagem? É como se o STF tivesse visto uma tempestade enorme de discriminação castigando a sociedade e eles perceberam que a comunidade estava completamente desabrigada tomando chuva. Uma boa analogia. Porque, já que o legislativo não tinha construído uma casa legal para essas pessoas, o STF teve que improvisar. Eles pegaram material de uma tenda, de uma lona fortíssima que já existia. A lei do racismo de 89? Isso mesmo. Eles usaram a lei do racismo para montar um guarda-chuva emergencial gigantesco para abrigar todo mundo. E a engenharia jurídica por trás disso fez todo sentido naquele momento. O argumento principal foi de que a discriminação homotransfóbica é análoga ao racismo social. Certo. Mas a questão de usar uma estrutura emprestada, como a sua analogia do guarda-chuva, é que o encaixe nunca é milimetricamente perfeito logo de início, sabe? Sempre tem uma fresta onde a chuva entra. Exatamente, porque a lei de 89 foi originalmente desenhada para proteger o coletivo. Ela punia quem negava emprego a um grupo racial inteiro, quem proibia a entrada de uma etnia inteira num clube, por exemplo. Mas, peraí, me tira uma dúvida. Se a homofobia foi equiparada ao racismo em 2019, que é um crime contra a coletividade, como é que isso funcionava na prática quando uma única pessoa era ofendida na rua? É aí que está o problema. Esse guarda-chuva cobria todo mundo individualmente também? E aqui que chegamos àquela brecha nas ruas que a gente conversou bem no começo da nossa análise. Ah, entendi. Se o guarda-chuva cobria a comunidade como um todo, como as engrenagens da justiça lidavam quando a tempestade caía na cabeça de uma única pessoa? Quando a ofensa, tipo um xingamento homofóbico pesado, era de um indivíduo para outro numa fila de banco. Ou no ônibus. Ou no ônibus. Pelo que o material nos mostra, as instâncias inferiores, os juízes de primeiro grau ali, eles resistiam enormemente em aplicar o peso total daquela lei de 2019 para esses casos do cotidiano. Mas por quê? Qual era a justificativa deles? O atrito acontecia justamente na interpretação estrita da lei penal. No direito penal, a interpretação não pode ser elástica a ponto de prejudicar o réu sem um amparo muito claro. Entendi, não pode inventar a regra. Exato. Então muitos magistrados olhavam para um bate-boca com ofensas homofóbicas na rua e pensavam tipo, olha, isso é horrível, mas não se enquadra tecnicamente como um ataque a toda a coletividade. Eles viam como uma briga isolada. Uma briga individual. E o resultado disso? Eles rebaixavam a acusação, tiravam de racismo e colocavam como injúria comum. E a injúria comum é super branda, né? Muito. Ela tem penas muito mais leves, prescreve rápido e, o pior de tudo, permite fiança. Ou seja, na prática, o agressor pagava um valor ali e saía impune. Sim, pela porta da frente. E a vítima, como é que fica? Ficava com a sensação de que a lei de 2019 era apenas uma teoria de papel, né? Não servia para ela. Uma lei que não a protegia de verdade. Mas quem acendeu o sinal vermelho gigante sobre essa falha estrutural foi a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexuais, a ABGLT. Graças a Deus alguém fez alguma coisa. Sim, eles provocaram o Supremo Tribunal Federal novamente.
e levaram para eles essa diferença técnica fundamental, que a reportagem do Jornal Nacional explica tão bem. A diferença entre racismo e injúria? Essa mesma. E entender essa distinção, olha, é virar a chave de todo o assunto hoje. Então explica pra gente, como é que funciona essa virada de chave? É assim, o racismo, no termo técnico, é o ataque difuso. É o ataque estrutural que atinge o grupo todo. Já a injúria racial, por outro lado, é usar os elementos da raça, da cor, da origem ou, neste nosso caso, da orientação sexual e identidade de gênero, para atacar a honra subjetiva de uma única pessoa. É tipo usar a característica para humilhar aquele indivíduo. Exatamente, é um ataque focado como um laser. E até agosto de 2023, havia um debate gigantesco se a injúria homotransfóbica teria o mesmo peso implacável do racismo coletivo. E foi aí que a corte bateu o martelo. Eu estava lendo a reportagem do G1 e ela detalha o placar dessa decisão de agosto. Foi uma maioria esmagadora. 8 ministros, não foi? Isso. 8 ministros acompanharam o voto do relator, o ministro Luiz Edson Fachin, e o raciocínio dele foi incisivo demais. O que ele argumentou exatamente? Ele disse, se a injúria racial é uma ramificação dentro da grande árvore do racismo, e se a discriminação LGBTQIA+, já foi reconhecida como racismo social lá atrás, então ofender a dignidade de um indivíduo específico por esses motivos é injúria racial, sim. Faz todo sentido lógico. Muito sentido. O guarda-chuva passou a cobrir cada gota isolada. E um detalhe. O único voto divergente nessa sessão foi o do ministro Cristiano Zanin. Sabe o que é genial nisso? O Supremo não criou um novo crime ali. Não. Não. Ele tapou os buracos na aplicação da lei que já existia nas instâncias inferiores. Ele meio que olhou para os juízes locais e disse, olha, não reduzam isso a uma simples briga de trânsito ou desentendimento. Parecia que eles queriam minimizar, né? O Supremo disse que a ofensa direta e focada fere a mesma dignidade humana que o racismo coletivo fere. E os relatos captados pela reportagem trazem um peso humano a todo esse jargão jurídico, que é de arrepiar. Sem dúvida. Aquele relato no G1 me marcou muito. Do Rafael Martins. Isso, produtor cultural e drag queen. É o tipo de relato que materializa os efeitos dessa falta de amparo que a gente estava discutindo. É muito triste. Ele conta de forma até resignada, sabe, que as ofensas eram uma constante na vida dele. Uma constante. E o que me chocou foi a reação dele. Ele disse que era quase sempre a mesma reação, que era deixar pra lá. A pessoa desiste, né? Desiste. Porque o cansaço burocrático, aquele sentimento de que ia chegar na delegacia e o policial ia tratar o caso como um mero aborrecimento, isso esvaziava qualquer energia dele de buscar justiça. O que a gente percebe aqui é que a lei precisou ser muito cirúrgica. Não bastava dizer que é crime de forma genérica, era preciso dizer com todas as letras que é crime ofender aquele indivíduo específico. Exatamente. O que o Rafael descreve é um fenômeno gravíssimo de apagamento institucional. Quando o sistema subestima uma ofensa carregada de preconceito, ele acaba impondo à vítima uma segunda violência. Nossa, uma segunda violência faz sentido. A primeira é o ataque na rua. E a segunda é a invalidação pelo Estado. O Estado dizendo que a dor dela não importa. E isso cria uma cifra oculta monumental de crimes que simplesmente não são reportados. Ninguém denuncia. Porque não tem esperança. Exato. Por isso, a decisão de 2023 atua diretamente na recuperação da confiança dessa população no sistema judiciário. O próprio advogado da ABGLT, o Paulo Mariante, frisa muito isso na reportagem. Que agora eles têm uma arma real. Sim, agora há uma ferramenta de combate direto ao ódio do cotidiano. Não é mais só um conceito solto no ar. A aplicação prática. Exato. Como essa alta teoria aterrissa na realidade das ruas. Porque o artigo da Res Advocacia traz um cenário hipotético, mas que é tristemente corriqueiro. Aquele do ônibus rodoviário? Isso. Imagina a cena, um casal sofre um ataque verbal pesado, uma enxurrada de ofensas enquanto viaja em um ônibus. O agressor tá ali, do outro lado do corredor, gritando. Uma situação aterrorizante. Se a lei hoje é tão dura assim,
Como é que as vítimas, ou até quem está assistindo a cena, devem proceder na prática? O primeiro ponto abordado pelo artigo do Dr. Jorge é a rede de apoio que precisa ser ativada na hora. Para onde a pessoa corre? O registro pode ser feito em qualquer delegacia comum e, de preferência, em delegacias especializadas em crimes de intolerância, dependendo de como funciona na sua cidade, claro. Sim, em São Paulo tem bastante. Mas a arquitetura de denúncia atual vai muito além do balcão de uma delegacia física. Nós temos o Disque 100 funcionando nacionalmente, que é super efetivo. Disque 100 é ótimo. Temos também ouvidorias estaduais com aplicativos dedicados, a Defensoria Pública atuando fortemente para quem não pode custear honorários advocatícios e, claro, o trabalho constante de ONGs na orientação das vítimas. Mas sabe de uma coisa? Tem um fantasma gigantesco que impede muita gente de seguir em frente com a denúncia. O medo de não ter prova. Exatamente. O texto jurídico aborda isso de frente. É aquela ideia paralisante de pensar, ninguém além de mim e do agressor estava prestando atenção. A minha palavra contra dele não vai ser suficiente sem testemunhas? É o que a maioria pensa. E o artigo desmistifica isso de forma muito contundente, explicando que, sob a lente jurídica atual, testemunhas oculares não são o único caminho para fundamentar a acusação. Isso foi um alívio de ler. Um alívio imenso. A tecnologia, na verdade, pulverizou a necessidade da testemunha física. Hoje em dia, a produção de provas está no bolso de qualquer um. O celular. O celular. Um áudio gravado escondido durante o ataque verbal no ônibus, por exemplo. Ou um trecho de vídeo filmado por outro passageiro que está ali perto. Ou até capturas de tela, os famosos prints. Prints de ataques em redes sociais, WhatsApp. Perfeito. Esses prints possuem enorme força probatória nos tribunais hoje. O sistema judiciário entende que os meios de prova evoluíram junto com a sociedade. A materialidade do crime de injúria racial muitas vezes mora num arquivo digital. Mora no digital. Mas tem mais uma coisa. O quê? Além da esfera criminal, ou seja, da condenação à prisão do agressor, a vítima também tem uma avenida aberta gigante na esfera civil. Para buscar reparação, você diz? Isso. Porque o trauma, a depressão, a ansiedade gerados por ser alvo de ódio em público, tudo isso gera danos morais reparáveis em dinheiro. Além de eventuais danos materiais, tipo caso a vítima precise arcar com terapias ou acabe se afastando do trabalho por causa do choque. E dentro desse escopo de reparação financeira, o caso do ônibus toca em algo que me deixou de queixo caído. É algo que altera completamente a dinâmica de mercado. A responsabilidade das empresas. Exato. Aqui é onde a teoria atinge o mundo dos negócios em cheio. Porque a discriminação quase nunca acontece num vácuo social puro. Não, ela acontece em algum lugar. Ela acontece dentro de espaços administrados, sejam espaços públicos ou privados. O ônibus rodoviária, por exemplo, pertence a uma aviação. O corredor onde a ofensa acontece pertence a um shopping. O balcão pertence a uma padaria. E é impressionante como as esferas do direito colidem aqui, né? O artigo cruza o direito penal direto com o Código de Defesa do Consumidor. E a consequência disso é gigantesca. Gigantesca. A empresa que presta o serviço tem a obrigação legal, é o dever objetivo dela, de garantir a segurança, a integridade e o bem-estar de todos os consumidores naquele ambiente. Todos. Sem exceção. Então, se um casal sofre injúria racial, homotransfóbica dentro do ônibus e a empresa simplesmente se omite, ela pode e será acionada judicialmente. Ela não pode lavar as mãos e dizer que foi briga de passageiro. E a omissão da empresa se configura de várias formas. Dá um exemplo para a gente entender. Se o motorista ou cobrador presenciam um ato e simplesmente ignoram, tipo, não param um veículo ou não acionam as autoridades imediatamente, isso é uma omissão grave. Uhum. Ou, sei lá, se a empresa dona do ônibus cria dificuldades para ceder as imagens da câmera de segurança interna para a polícia, tentando se esquivar do problema, sabe? Protegendo o agressor indiretamente. Exato, ela está sendo conivente. Ela falhou miseravelmente na prestação de um serviço que deveria ser seguro para todo mundo ali dentro. O impacto disso no mundo corporativo é avassalador. Não existe mais espaço para o dono do negócio dizer o preconceito foi uma rusga entre clientes e a gente não tem nada a ver com isso. Acabou essa desculpa. Acabou.
ser neutro diante de um ataque homofóbico no seu estabelecimento passou a ter um custo financeiro e legal bem severo. E olha, o prejuízo não é apenas pagar uma indenização pesada, não. Tem um abalo reputacional. Na era das redes sociais, a reputação afunda em horas. Afunda. As empresas são empurradas, literalmente pelo peso da lei, a abandonarem a passividade. Se omissão custa caro, agir virá regra. O que obriga o setor privado a adotar uma postura proativa, querendo ou não. A consequência direta daquela decisão do Supremo e da aplicação do Código do Consumidor é o boom de departamentos de compliance. E protocolos antidiscriminação nas empresas também, né? Muito. As companhias agora precisam investir em letramento da equipe, treinar os funcionários para intervir adequadamente, sem colocar a própria vida em risco, claro, e estabelecer canais super claros de denúncia. É fascinante ver como uma norma que nasceu lá nas altas cortes do país vira regra de treinamento básico de integração para um funcionário novo num supermercado. É o direito moldando a sociedade. Bom, amarrando a nossa exploração pelas fontes de hoje, o quadro que se forma é de uma evolução impressionante num espaço de pouquíssimos anos. Uma evolução bem acelerada. Começamos entendendo que o Brasil pegou a Lei do Racismo de 89 e usou como fundação. Em 2019, o STF esticou essa proteção para combater a homofobia estrutural. Garantindo que o ódio contra a coletividade não prescrevesse se não tivesse fiança. Isso. Mas, em seguida, as instâncias inferiores começaram a apresentar atrito, resistência em proteger o cidadão de forma individual nas ruas, rebaixando crimes pesados a ofensas simples e confiança. O que exigiu aquela nova intervenção de 2023. A de afiar a lâmina. Exato. Afiando a lâmina da justiça para enquadrar a ofensa direta que é a injúria racial homotransfóbica no mesmo rigor implacável. Forçados pela digitalização das provas, como a gente viu, e também pela responsabilidade solidária das corporações. Sabe, o verdadeiro poder de dominar esses conceitos é o exercício pleno da cidadania, que é o que a gente sempre tenta trazer para a audiência aqui. Com certeza, empoderar quem nos ouve. Entender profundamente que um mero xingamento na rua carrega hoje o peso de um crime inafiançável e imprescritível, olha, isso muda a postura da sociedade. Muda a coragem de denunciar. Saber que não é preciso uma multidão de testemunhas se a pessoa tiver um celular gravando na mão, dá uma autonomia imensa. E tem o lado de quem assiste também. Bem lembrado. Porque se a pessoa não é a vítima, mas está presenciando um ataque ali naquele ônibus, o papel dela como cidadã ganha respaldo. Ela pode documentar. Ela vira a ferramenta que garante que o sistema judicial tenha material para trabalhar e punir. Porque a arquitetura legal não tem força se a sociedade civil não conhecer os botões que precisam ser apertados. Verdade, as engrenagens precisam de alguém para gerar. E os materiais de hoje provam que esses botões nunca estiveram tão claros e tão potentes quanto agora, em 2026. Mas, apesar de todo esse avanço através dos tribunais, os textos de hoje nos deixam na beira de um precipício constitucional muito fascinante. E meio preocupante também. Sim, porque tudo que a gente viu funcionar, todas essas decisões super severas e necessárias, derivam de uma adaptação. De um remendo, digamos assim. Isso. O Poder Judiciário pegou uma lei aprovada há décadas para a questão racial e foi forçado a puxar e esticar os limites desse texto porque o Congresso Nacional se manteve completamente inerte diante da violência contra a comunidade LGBTQIA+. O que nos deixa com um pensamento provocativo para depois que essa análise de hoje acabar. Qual é o pensamento? A balança entre os poderes, né? Justamente. A balança. O STF usou a urgência dos direitos humanos para esticar aquela lona de 89, primeiro em 2019, e depois afiando de novo em 2023. Mas a provocação é a seguinte: e quando as próximas fronteiras de discriminação sistemática começarem a fazer vítimas? Tipo novas tecnologias? Sim. Atrocidades viabilizadas por inteligência artificial, algoritmos enviesados ou outras tecnologias e dinâmicas sociais que a gente ainda nem consegue imaginar direito. Esse guarda-chuva emprestado da lei do racismo vai continuar sendo esticado e remendado eternamente pelos juízes? Ou será que há um limite? Pois é, existe um limite de até onde os tribunais podem legislar na prática antes que a corda arrebente de vez.
forçando finalmente o poder legislativo a assumir o seu papel original e construir fundações inteiramente novas e independentes para o futuro. Fica a reflexão sobre os limites da justiça e da própria democracia. Fica a reflexão e a gente se vê na nossa próxima análise profunda. Até lá!